Olá pessoal, hoje nós estamos retomando com as nossas videoaulas. Então vamos lá. Hoje nós teremos uma aula de equilíbrio químico, porque na verdade quase todo o material feito para o segundo ano foi resolução de exercícios e na verdade está na hora de dar um pouquinho de teoria, que é fundamental, porque se cai diferente do exercício resolvido, as chances da pessoa errar são muito altas. Então vamos lá. No estudo de equilíbrio químico, é vital você saber o que é uma reação reversível. Uma reação reversível é aquela que, por exemplo, primeiramente, você sabe que uma reação química consiste em eu ter reagentes, dois ou mais reagentes, que eles vão, de fato, entre aspas, reagir e gerar um ou mais produtos que são diferentes daqueles reagentes, certo? Só que a reação reversível, ela é um tipo de reação, uma gama de reações, né, que acontecem nos dois sentidos. Ou seja, quando eu tenho o reagente, ali no exemplo, A e B, que formam C e D, só que a partir do momento que eles começarem a formar o C e o D, conforme o C e o D são formados, eles vão começar a reagir entre si para formar novamente o A e o B. Ou seja, a gente diz que numa reação reversível, os produtos trabalham para regenerar os reagentes que estão sendo consumidos. Por isso que eu chamei ali de A mais B, dando CD como reação direta. Lembrando que aquele Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho são os coeficientes estequiométricos, ou seja, aqueles números que vêm na frente dos compostos, como por exemplo como por exemplo HCl, que é igual a meio de H2 mais meio de Cl2. Seria esse o númerozinho, tá? Só que de uma forma geral, então a gente coloca essas letras minúsculas. E a reação inversa é justamente ao contrário, Czinho C mais Dzinho D, dando Azinho A mais Bzinho B. Ou seja, os produtos trabalhando para que os reagentes voltem para a reação, entendeu? Então também é uma observação muito importante que tem que ser feita é que numa reação reversível, o rendimento teórico, o rendimento na verdade nunca é o teórico, ou seja, porque o que a gente calcula, o que a gente chama de rendimento teórico? É justamente um rendimento de 100%, ou seja, quando tudo que a gente tinha de reagente reagiu de forma efetiva, sem perda, para gerar produto. Então, respeitando totalmente aquelas proporções estequiométricas. A estequiometria que a gente já deu uma boa estudada bem no início do projeto. E vocês sabem porque isso, na verdade, essa matéria que vai estar sendo dada hoje é do terceiro bimestre. Só que como nós percebemos que houve vamos dizer assim, que não foi muito bem dada nos exercícios que nós resolvemos, então é melhor que a gente faça uma aula teórica sobre isso. Então vamos lá, velocidade de reação. A forma da velocidade de reação é sempre uma constante para cada reação, vezes a concentração dos reagentes da reação. Isso em reações mais simples, mas vamos considerar reações mais simples. Tá bom? Então, o V1, que seria a velocidade da reação direta, é justamente K1, que é a constante dessa reação, vezes a concentração de A elevada ao coeficiente estequiométrico de A, vezes a concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico de B. E o V2, que é justamente a velocidade da reação inversa, é K2, que é uma constante diferente de K1, claro, vezes a concentração de C elevada ao coeficiente estequiométrico de C, vezes a concentração de D elevada ao coeficiente estequiométrico de D. Ok? Então vamos lá. Vamos primeiro ver esse gráfico aqui. Tá percebendo? Percebe a reta azul do gráfico à esquerda? A curva, né, azul, que depois vira uma reta. Percebe que ela começa em um ponto acima de zero, olhando para o eixo y da velocidade, e cai até chegar a um valor que ela para de variar, que está até marcado ali no gráfico com uma bolinha preta e uma setinha dizendo equilíbrio. E a curva vermelha é o contrário, ela começa do zero e vai aumentando até ela chegar num valor máximo, digamos assim. Então percebe que o equilíbrio é justamente o momento em que as velocidades da reação direta V1 se igualam a V2. Porque V1 começa no máximo. Quando eu começo a reação, os produtos estão sendo consumidos para formar os reagentes do método. Os reagentes estão sendo consumidos para formar os produtos, certo? Essa é a reação direta. Mas conforme eu formo os produtos, esses produtos vão reagir para formar de novo os reagentes. Então,
faz todo sentido que a velocidade da reação direta comece no máximo, porque eu tenho tudo de produto, tudo de reagente virando produto, e quando eu chego na reação inversa, é o contrário. No início não tem nada de produto, eu tenho zero de produto, e o produto está sendo formado. Então faz muito sentido que a velocidade da reação inversa ela cresça com o tempo, enquanto a velocidade da reação direta caia. E o equilíbrio é justamente o momento a partir do qual essa velocidade é igual entre as duas velocidades. E no gráfico ao lado dele, que é de concentração por tempo, ele mostra para a gente como funciona a concentração no equilíbrio. Porque percebe aqui que a primeira coisa, olha para a curva do B e do C. Percebe que a curva do B e do C está vindo lá de cima. O C está vindo do 0,5 e o B está vindo de um valor acima de 0,5, que nem foi dado no gráfico. Então percebe que o B e o C, eles começam no tempo zero. Eles começam com um valor diferente de zero, ou seja, isso já me indica que B e C são reagentes. Porque no início o que eu tenho? Eu tenho zero. Eu nem coloquei eles para reagir ainda. Eu só tenho reagente. E A começa em zero e vai crescendo, né, até um determinado ponto. Então A é o único produto. Qual seria essa reação? B mais C dando A. Percebe que ali foi marcado um tempo T1, Tzinho 1. Aquele Tzinho 1 ali é justamente o momento em que o equilíbrio foi atingido. Por quê? Porque se eu te digo que a velocidade direta e a velocidade inversa elas são iguais, isso quer dizer que se eu tenho x gramas de A, se eu estou consumindo essa quantidade de A e dando essa quantidade de A, o que acontece com A? É inalterado. Se eu tiro 5 gramas de A e boto 5 gramas de A ao mesmo tempo, não houve variação na concentração de A, vamos dizer assim. Então, por isso que a partir do T1, as concentrações deixam de ser curvas e viram retas, porque elas param de variar. Aquele T1 ali equivaleria ao ponto de equilíbrio no gráfico da esquerda. Okay? Então, agora que já deu para dar uma ilustrada maior, vamos ver a teoria. A velocidade direta começa a diminuir conforme o tempo vai passando, enquanto que a velocidade inversa começa a aumentar, até o momento que ela se iguala. Então, V1 igual a V2. V1 igual a V2. Então, lembrando que V1 é K1, com a concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico de A, vezes concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico de B. E V2 é K2, concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico de C, vezes a concentração de D elevado ao coeficiente estequiométrico de D. Tá? E por fim, aquela observação, a partir do momento em que se alcança o equilíbrio, as concentrações dos reagentes e dos produtos não se alteram mais, a menos que haja uma perturbação no equilíbrio. Só que isso nós não veremos hoje, veremos futuramente, que essa sim é a matéria do quarto mestre. Só que para entender ela, a gente precisa entender o conceito de equilíbrio químico, que é o objetivo da aula de hoje. Então, continuando a parte da matemática. V1 igual a V2, aí tem aquela expressão K1, concentração de A elevado ao coeficiente, e Kc, que é justamente a constante de equilíbrio em termos de concentração molar, é justamente a gente pegar as duas constantes e dividir, ou seja, o K1, que é a constante da velocidade da reação direta, e dividir pela constante da reação inversa. Percebe que quando eu fiz isso, eu sugiro que você pause o vídeo agora, anote que V1 igual a V2 e a expressão de baixo, para perceber caso você tenha uma dificuldade na matemática, o que foi feito ali. Tá bom? Então, vamos lá. Para que eu chegue a K1 sobre K2, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa expressão aqui, ó, deixa eu botar uma seta aqui para vocês saberem de onde que eu estou falando. A primeira coisa que eu tenho que fazer é passar K2 para lá. Né? K2, está multiplicando aqui, está multiplicando, então vou pegar K2 e vou jogar para cá. K1 sobre K2. Né? Isso aqui que estava multiplicando o K1, eu vou passar para lá, dividindo. Então, fazendo simplesmente isso, passando K2 para dividindo para lá, e concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico de A vezes a concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico de B, para o outro lado, eu chamo essa expressão, que é de Kc. Então, Kc é justamente a constante de equilíbrio em termos de concentração molar dos produtos e reagentes. E Kp é a mesma coisa. Só que, ao invés de eu usar as concentrações molares dos reagentes e dos produtos, eu vou usar expressões parciais dos reagentes e dos produtos. Mas não é nada demais. A única coisa que a gente tem que substituir é aquele colchete, que é justamente
um indicativo de concentração, pelo P, que seria pressão parcial de C, pressão parcial de D, pressão parcial de A, pressão parcial de B. E em Kp é importante você saber que é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial dos reagentes. Nesse slide, agora algumas observações. No cálculo de Kc não entram sólidos nem líquidos puros, ou seja, entram só compostos no estado gasoso ou como mistura aquosa. No cálculo de Kp só entram os gases. Faz muito sentido, porque pressão parcial é só dos gases. E Kc e Kp são adimensionais. Não sei se você já ouviu falar essa palavra, porque ela é até bem complexa, mas uma coisa adimensional é uma coisa que não tem unidade. Então, por exemplo, se você fez o cálculo de Kc, vamos supor que você fez o cálculo de Kc, fez toda aquela divisão lá e achou que é 1,8. Aí você vai pensar, qual unidade? Não tem unidade. Então, simplesmente é 1,8. Não existe 1,8 mol por litro, nada disso. É simplesmente 1,8. É isso que significa ser adimensional. Ok? Não esquece dessa palavra, que você vai ver muito futuramente, principalmente quem for seguir exatas na faculdade. Tá bom? Adimensional é uma palavra que vai seguir vocês, quem for principalmente exatos pelo resto da vida. E por fim, para terminar nossa revisão de equilíbrio químico, é falar da relação entre Kp e Kc. Eu adoraria demonstrar como que a gente chega nessa fórmula, mas por questões técnicas, não há como, porque vai ficar feio, vai ficar aquele sinal circunflexo, elevado a 500 vezes. Isso eu tinha tentado fazer antes, mas não gostei. Então eu preferi simplesmente botar a fórmula e dar uma dica aqui para vocês, como que vocês vão fazer. Quem quiser demonstrar a fórmula, o que quer demonstrar é chegar nela a partir de outras fórmulas. Equilíbrio químico. Vocês precisam das seguintes informações. Da equação de Clapeyron, que é justamente PV igual a nRT. Aí vocês precisam ver que P é igual a N sobre V vezes... Aqui, eu passei só o V para lá, dividido pelo N, vezes RT. Aí vocês vão substituir tudo isso. E percebe que N sobre V é justamente igual a concentração molar. Por exemplo, concentração molar de A, um exemplo. E com isso, basta você achar a concentração em função da pressão e substituir na fórmula. No fim, você vai substituir na fórmula de Kc. Em vez de você escrever Kc igual a concentração de A, você vai escrever a concentração de A, você vai achar como outra coisa. Você vai achar, tirando daqui, você vai achar que a concentração é justamente P dividido por RT. Entendeu? Aí você vai escrever, por exemplo, vamos supor aqui que a concentração de A seria o quê? PA dividido por RT. Entendeu? Então, no lugar de escrever Kc igual a concentração de A, por exemplo, eu vou escrever isso aqui, etc., você vai escrever concentração de A elevada ao coeficiente de decremento de A. Você vai escrever PA, que é a pressão parcial de A, sobre a quantidade dos gases e a temperatura elevada a e assim vai. E aí você vai chegar naquela fórmula. Na fórmula que está no slide anterior, que é justamente aqui, Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Léo, o que é ΔN? ΔN é justamente a variação de mols, do número de mols de uma reação. Então, só no estado gasoso. Eu coloquei esse C mais D porque é na reação hipotética, mas eu acho muito importante vocês verem um exemplo prático, porque vocês podem ficar bem perdidos. Então vamos lá, vamos à reação de formação da amônia. NH2 mais N2 dando NH3. Fazendo um balanceamento aqui, eu preciso colocar 3 aqui, 2 aqui. Então vamos fazer o ΔN. ΔN sempre da reação direta. Então vamos lá, ΔN, ΔN é justamente o número de mols produto menos número de mols reagentes. Então quanto vai dar isso aqui? ΔN vai dar, quanto eu tenho de produtos? 2 menos a soma do número de reagentes do número de mols de reagentes. Então 2 menos 4 menos 2. Tá? Então não tem problema dar sinal negativo. Então você percebeu que eu peguei o 2, que seria o somatório
no número de mols dos reagentes e subtraí do somatório dos produtos e tirei do somatório do número de mols dos reagentes. E é justamente isso, somatório é representado por um Ezinho grego. Sabe como a gente não tem acesso a ele, vamos colocar esse Ezinho normal. Então, somatório de número de mols dos produtos menos somatório do número de mols dos reagentes. Já que eu tenho mais espaço aqui, reagentes. Tá? Então, essa foi a nossa aula de equilíbrio químico, meio que um resumo, até porque essa matéria já foi, mas é que ela é vital para o deslocamento de equilíbrio. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver bastante. Se tiver alguma dúvida, já sabe, só comentar no vídeo, mandar e-mail pro projeto, comentar na página do Facebook, qualquer coisa, tá? Se tiver alguma questão que você queira que a gente resolva. Por enquanto, nós vamos seguir o nosso cronograma e em seguida falar do deslocamento de equilíbrio. E prosseguir pH e assim vai, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Bons estudos, vamos lá que o quarto mês já começou, em breve começam os testes, depois as provas, e por fim vem a grande recompensa, as férias. Boa noite, boa tarde ou bom dia a todos, e até a próxima.